Hey there, we are back. We are going to read chapter 16. Okay, we are going to read the chapters 17, actually, the 17th chapter from this book titled English by the Nature Method. Today's chapter is titled Mrs. Smith's New Frock. Okay? Mrs. Smith's New Frock. Frock é uma vestimenta. Tá? Então, Mrs. Smith has a very good friend, Mrs. Daisy Brown. She's the woman who lives on the other side of the road. Então, ela vive no outro lado da estrada. Next Wednesday, não pronuncio, né, o D, Wednesday. Next Wednesday is her birthday. Então, antes do next, eu não preciso colocar o on, né? On Wednesday, my birthday is on Wednesday. Ok. Mas quando tem o next, não. Okay, so next Wednesday is her birthday. And Mrs. Smith and her other friends will come to her house in the evening to see her. Então vão vir, né, virão à casa dela, né, in the evening to see her. Yesterday, Mrs. Smith said to her husband, was in the sitting room with a good book. Na sala de estar, né, sitting room. Alan, I have no frock to put on next Wednesday, on Daisy's birthday. Então aqui não quer dizer que é o oposto do que eu disse, não. Put on é um phrasal verb, quer dizer vestir, tá? Então não faz referência àquela preposição que vem antes dos dias, tá? Aqui é uma preposição que se refere ao verbo mesmo e que significa vestir, ok? So, I have no frock to put on Daisy's birthday. Aqui sim, esse on já se refere ao dia, né? Então, ela não tem um vestido, né? Uma roupa, uma vestimenta para ela colocar. I must have a new one. What? Do you have you no frock? Do you have no frock? You have a green silk frock. Então, seda, né? Silk. A brown one and one with little flowers. You have 3 good frocks. No, the green frock's the one which I had on last year. Que ela colocou, né? No ano passado. On her birthday. And the others are not good enough. Não são bons o suficiente. Enough. Well, if you must have a new frock, you must. Here's 12 pounds to buy a new frock. Is that enough money? Is that sufficient? Oh yes, I can buy a very good frock for 12 pounds. I know a little shop which has very good things, and they are not very dear. Então, ela conhece uma loja, né, a shop, tem boas coisas, não são tão caras, né? Dear nesse sentido que não é tão, acho que hoje em dia não é tão usado assim, dear. I shall go now so that I can be back in time for dinner. Então, devo ir agora, né? Eu vou agora, so that, de modo que I can be back in time for dinner. Eu posso voltar dentro do tempo para o jantar. Então, geralmente, o on time, quando é mais pontual mesmo, e in time, quando você vem até um pouco antes do horário. Tá? In the shop. Let me see here. Because he's mentioning the present perfect here. I don't know if this book has already explained present perfect. So here we have the present simple, he buys. The simple past, he bought.
And here we have the present perfect. He has bought. I don't remember if we have already seen the present perfect here. So I'm not going to explain it right now. Let's see. Então ele explica aqui o presente perfeito, que eu não lembro se esse livro já explicou o presente perfeito. Então, he buys, presente simples, he bought, passado simples, e he has bought, ele tem comprado, ou ele comprou. No português a gente não usa tanto o presente perfeito dessa maneira, mas eu não me lembro se o livro explicou, então vamos esperar um pouco. In the shop, na loja. Então não é shopping, é loja. What can I do for you, madam? I want to look at some evening frocks which are not too dear, which are not too expensive. For yourself, madam? Okay, so for yourself, para você mesmo? Yes, for myself. We have some new silk frocks from Paris. The newest frocks we have got. Então nós temos alguns, né, que vêm de Paris. Os vestidos mais novos, the newest we have got, que nós temos. Yes, let me look at them. Can I try them on? Try on é testar, provar, né? Try on. Can I try them on? Yes, madam. We have some small rooms here for that. It's better to try and see if the frocks are big enough for you. São grandes o suficientes para ela. Então, eles usam muito essa expressão, try and see. Nós dizemos tentar para fazer algo, né? Tente fazer algo. Eu vou tentar fazer isto. I'll try to do that. Né? I'll try to do that. Vou tentar fazer algo. Mas eles geralmente falam to try and see. To try and, né? I'll try and do something. I'll try and do something. Instead of I'll try to do something. They say, I'll try and do something. Both are correct in English, but you'll find here this structure and you might find it strange because we don't use this expression in Portuguese. Try and, we say tentar algo, tentar fazer. We use the infinitive, right? And not the and. But both are correct in English. Try to see and try and see. It's better to try to see if the frocks are big enough for you, or it's better to try and see if the frocks are big enough for you. This frock is very beautiful. The blue color goes very well with Madam's beautiful blue eyes. Então, esse vestido muito bonito, a cor azul, vai bem, se encaixa bem, se dá bem com the beautiful blue eyes of the madam, right? Os belos olhos azuis da madame. Yes, it's a beautiful frock. Let me try it on. Oh, it's too big for me. The woman in the shop. Will you try on this frock, please, madam? Mrs. Smith. No, I do not like this one so well. Can you not make the blue frock smaller? So she's asking for them to make it smaller. Reduzir, né? Diminuir o vestido. I must have it next Tuesday. Can it be ready then? Pode ficar pronto até aquele momento, then, até aquele momento? Yes, we shall have it ready. Nós vamos ter isso pronto, nós vamos ter feito isso até o momento. Shall we send it to you, madam? Yes, I should like you to send it, please. What is the address? Address. What is the address? 49 Nelson Road. You sent me some things last week, but they went to the wrong address first. You sent them to number 45. Have you the right address now? Yes, madam, number 49.
Yes, that's the right number. Oh, now, how much does the frock cost? Então, quanto o vestido custa, né? How much does the frock cost? 10 pounds, 10 shillings, madam. Do you want to look at some silk stockings? Então, estou aqui, né? Na imagem. We have some new colors that would go very well with the blue frock. Okay, so here you have another example. So the person that lives there is equal to the person who lives there. The thing that is there, the thing which is there. So they are equal, okay? In this context here, they use more that, okay? The person that lives there instead of who. But both are correct and they have the same meaning. Então aqui é uma explicação do that, né? A pessoa que mora lá, a pessoa que mora lá, né? Então tem o mesmo sentido. The thing that is there, a coisa que está lá, a coisa que está lá. Who é para pessoa, né? O quem, e o it é o que para coisas, né? These stockings are very good. What is the price? The price is 14 shillings and 11 pence. I shall take only one pair because I want to buy a new petticoat too, and I have only 12 pounds with me. Have you petticoats in the same blue color as the frock? And at not too high a price. Então ela está pedindo um outro item de vestimenta e que não seja tão caro, né? And at not too high a price. At not too high a price. E que não esteja num preço tão caro, tão alto. We have some petticoats at a very low price, but they are the wrong blue color. São a cor errada, né? If you want the same color, the price is a little higher. Então, para ter a mesma cor, o preço um pouco mais elevado. But they are not very dear. Não são tão caros. This one, without lace, costs 10 shillings and 11 pence. Lace é laço mesmo. And the same petticoat with lace costs 13 shillings and 11 pence. It's just the right color for your frock. What beautiful lace! I shall take that one. Então ela vai levar isso. To take one, é levar, vou comprar. I have just enough money to buy it. Oh, just one thing more, or one more thing. I should like to have a small lace collar for my old frock, but I have no more money with me. Então aqui é um outro colar, né, de laço para o antigo vestido, mas ela não tem dinheiro. Will you send a bill for the collar with the frock when you send it? Então você enviaria. Esse will aqui é no sentido de um pedido, né? Então a gente pode traduzir como enviaria, embora seja no futuro, né? Você enviaria uma nota, né, para o colar, uma nota de pagamento, né, para o colar com o vestido quando você o enviar? Thank you. That's very kind of you. Oh, that's nothing, madam. We are glad to do that for you. Nós estamos felizes, to be glad. Back at home. Hello, Alan. Here I am again. Hello, Patricia. O hello, hoje a gente usa o e não o a, né? Hello. Did you buy the frock that you wanted? Yes, I bought the most beautiful blue silk frock I've seen for a long time. And a pair of stockings and a collar and a petticoat. Então, aqui lembrando os comparativos, small, pequeno, smaller, mais pequeno que, né? Aí quando eu for fazer a comparação, eu vou ter que colocar o than com a, né? E smallest, the smallest, o menor de todos, né? Quando é uma palavra curta, claro. Quando é uma palavra grande, beautiful, more beautiful, comparativo, so you are more beautiful than her, você é mais bonita que ela.
And the most beautiful. You are the most beautiful woman. Você é a mais bela, mulher mais bela. Aí é o superlativo. Tá? Here, now we see the present perfect. I have seen for a long time. So I bought it yesterday or earlier today, mais cedo, hoje mais cedo. I bought something. I bought a frock. Eu comprei. Passado simples. Aqui é um passado que tem uma repercussão no presente. É um período de tempo que vai do passado até o presente. So, I bought, eu comprei, ontem, né, num tempo, num específico ponto do passado. I bought the most beautiful blue silk frock I have seen for a long time. Que eu já vi, que eu tenho visto por um longo tempo, há muito tempo. Então, eu comprei o mais belo vestido que eu já vi há muito tempo, né? Então, já faz muito tempo que eu não vejo um vestido mais bonito do que esse. Esse período de tempo, do passado até hoje, esse período em que já faz tempo que eu não vejo algo mais bonito do que esse vestido, eu vou usar o presente perfeito. I have seen. And a pair of stockings and a collar and a petticoat. Did you buy all that? Well, I should have known that I would get no money back. Eu deveria ter sabido que eu não obteria nenhum dinheiro de volta, que não sobraria nada, tá? E aí, é, aqui do lado tem a explicação de outro ponto. So the frock which Mrs. Smith bought, the frock that Mrs. Smith bought, the frock Mrs. Smith bought. Então, o vestido o qual a senhora Smith comprou, o vestido that senhora Smith comprou, o vestido que a senhora Smith comprou. Então, eu posso muitas vezes ocultar o that. Tá? Eu posso ocultar o that. Não preciso mencioná-lo toda hora. The frock Mrs. Smith bought. O vestido senhora Smith comprou. Eu posso ocultar o that. Alan, I did not have enough money. Eu não tinha, I did not have enough money. But a woman who has the shop said she would send a bill with the frock. Então a mulher disse, né, que enviaria uma nota com o vestido. That was very kind of her, was it? Was it not or wasn't it? Se é abreviado, você vai dizer wasn't it. Se não é abreviado, você vai dizer was it not? Ok? Se é abreviado, wasn't it? Se não é abreviado, você não vai dizer was not it. Você vai dizer was it not? Ok? Not enough money? How big is the bill? Only 4 shillings and 11 pence. Well, I'm glad it's no more. When will dinner be ready? Então, é um preço curto, não ficou tão caro essa nota a mais. Well, I'm glad it's no more. Sou feliz que não seja mais. Tá? When will dinner be ready? Quando que o jantar ficará pronto? In half an hour. Ok? Half an hour. Metade de uma hora. In half an hour. Ok? Fine. Oh, Patricia, will you be so kind as to give me that book? Thank you. Então ele está pedindo, will you be so kind to give me that book? Ok? Would you mind giving me that book? Could you please give me that book? Então são maneiras educadas de dizer, em vez de dizer give me that book, que soa grosseiro, will you be so kind as to give me that book? Will you give me that book, please? Would you mind giving me that book? And so on, and so on. Então, são modos de perguntar que é mais educado. Patricia, yes, Alan? How many people will you be at Daisy's? Will be, né?
How many people will be at Daisy's house on her birthday? É porque ele está perguntando quantas pessoas vocês serão, né? So, okay. How many people will you be at Daisy's house on her birthday? I do not know how many will shall be this year. Last year we were 10. Então, não sabe quantas pessoas elas serão, mas ano passado foram 10. All women? Yes. We girls like to be together sometimes without our husbands. Oh, so I do not have to go too? Fine. Then I could take the children out with me and have dinner in town that day. Eu posso levar as crianças para passear. Take the children out with me. That is not the baby. We could ask one of your aunts if she would be so kind as to come and look after her. Então, nós poderíamos pedir para uma de suas tias. We could ask one of your aunts if she would be so kind, se ela seria tão generosa, as to come and look after her. E tomar conta da baby. Yes, we could ask Aunt Jane. She's always very kind. The baby likes her, and she looked after Ellen and John many times when they were younger. Então ela já tomou conta dos outros, né? Quando eles eram mais jovens. So she knows where things are in the house, and how to give the baby her food, and what to do when the baby is wet and everything. Is wet é molhado, molhada. As you have seen some of the last chapters, some of the verbs do not take an S in the present tense. The time of a verb we call its tense. The time now we call the present tense. Então, aqui now it's an explanation, so it's not the story, the fiction anymore. Now it's the book explaining, giving us some hints about about grammar, right? So, as you have seen, conforme você tem visto, presente perfeito, em alguns dos últimos capítulos, né? Some of the verbs do not take an S in the present tense. Alguns dos verbos não assumem um S no presente tenso, né? Então, nós vimos quando você está no presente simples, a terceira pessoa, do singular, né? No indicativo, no presente simples, tem o verbo só na terceira pessoa, né? Vai ter um S no final. The time of a verb we call its tense. O tempo de um verbo nós chamamos o tenso, né? Forma passado, presente ou futuro. Isso quer dizer, quando nós nos referimos a isso, nós estamos nos referindo a verb tenses, aos tensos do verbo. The time now we call the present tense. Então, o presente agora nós chamamos o presente, né? Most of the verbs take an S in the present tense when the verb says that one thing or one person does something. We say, he goes, she says. But some verbs do not take this S. Agora, então esse verbo, esse S que eu acrescento para a terceira pessoa do singular no presente do indicativo, eu não vou adicionar esse S quando for os modais. Os modais é tudo aquilo que indica possibilidade, tá? E aí há diferentes níveis de possibilidades, né? Ou quando ele é um verbo auxiliar, no caso como will, né? Que no caso will ele não vai ter, porque ele é futuro, até porque ele é futuro, né? Não entra. Mas no caso, por exemplo, do verbo auxiliar do, ele vai, ele sofre alteração, does, né? She does. Então, os verbos modais e o will, tá? O will aí, ele é um verbo auxiliar, mas no caso ele entra como um verbo modal quando ele está no uso daquela pergunta, né? Will you be so kind as to give me that book, please? Quando ele entra nesse sentido, ele meio que se torna um modal, né? So, he can, ele pode, she will, ela vai, né? Mas pode ser, lembrando que se ele está naquela forma da pergunta
né, educada, polite question, então ele vai assumir quase como um iria, né? Você seria tão gentil a ponto de me dar esse livro, mas ele é a forma futura, né? O will. He must, deve, né? Shall, o shall, ele é como um que tal, né? Vamos. Ele tem uma forma futura também, geralmente. Mas ele é muito, tá ligado a uma proposta e não uma certeza, né? Então, esses verbos, eles não vão, né? Por exemplo, he can swim. Ele pode nadar. Eu não posso dizer he can swim. Não. He can swim. Então, o verbo modal, eu não vou adicionar o S na terceira pessoa do singular, do presente e do indicativo. Another thing, too, is not the same in these verbs as in... Another thing, too, is not the same in this verb as in other verbs. We say he goes, he went, he has gone. Então, ok. Então, todo verbo, ele tem o seu infinitivo, né? To go, no seu presente, né? We go, I go, eu vou, nós vamos. Quando é a terceira pessoa do singular, aí ele sofre essa alteração. So, he goes, she goes, it goes, the dog goes. Ele vai, ela vai, etc. Ele tem um passado simples. Fui, ou foi, ou foram, né? Went, he went, ele foi. E eu tenho um particípio passado, the past participle, que no caso do verbo to go é gone. Então, o presente perfeito tem feito algo, esse feito é um particípio passado, né? Eu faço, eu fiz e feito. Feito é particípio passado, né? Então, no caso do to go, vai ser gone. E aí eu vou compor o presente perfeito, tem feito, ou tem ido, né? No caso de to go, tem ido. Eu vou colocar o verbo to have, o verbo have, plus o particípio passado. Se é a terceira pessoa do singular, vai ser has, né? He has gone. Se não é, é have. I have gone, we have gone. She plays, algumas vezes, ou muitas vezes, o particípio passado coincide com o passado simples. Played and played. She plays, ela joga, ela jogou, ela tem jogado. Esse played, algumas vezes coincide, é o mesmo no passado simples e no passado, no past participle. Mas nem sempre, como é o caso de to go. But with the verbs can, will, must, shall, we must put other verbs after has and have. Exatamente. Porque eles são auxiliares, na verdade, né? O verbo modal é um verbo auxiliar. Ele não faz sentido sozinho, né? I can swim. I'm able to swim. I could swim. I was able to swim. E claro que ele muda também no seu passado, presente e futuro, né? Então, I can swim, or I'm able to swim, tem o mesmo sentido, eu posso nadar, eu tenho a capacidade de nadar. I can swim, or I'm able to swim. O passado, I could swim, eu podia nadar, or I was able to swim, eu era capaz de nadar, eu podia nadar. E no caso do passado, presente perfeito, eu não tenho como dizer com o can. Então, o que eu vou dizer? Eu tenho que usar uma outra forma. No caso do can, vai ser o able to, né? I have been able to swim for many years. Eu tenho sido capaz, eu tenho a capacidade de nadar por muitos anos. I have been able, eu tenho sido capaz de nadar por muitos anos. I've been able to swim for many years. He must go, he has to go, he must go, né? Or he had to go. He has had to go. Ele tem tido que ir. Ele tem tido que ir. Ele tem tido de ir. Ok? Então, he has to, he must to, he has to do something, he must do something.
No caso do must, eu não vou colocar a preposição to, né? He must go, he must do. No caso do have, sim. He has to do something. E aí o presente perfeito eu não vou ter com must, eu vou ter que usar então o has. He has had to go. Eu não tenho o particípio perfeito do must, né? He shall do it. Ele deve fazer isto. Or he has to do it. He should do it. Ele deveria fazer isso. Or he had to do it. Ele tinha de fazer isto. He has had to do it. Ele tem tido de fazer isso, né? I'll give her the pencil. Lhe darei o lápis. I want to give her the pencil. Quero dá-la. I would give her the pencil. Lhe daria. Or I wanted to give her the pencil. Eu queria lhe dar. E I have want to give her the pencil. Eu tenho querido. Tenho querido. So that's it. That's the chapter. I hope you were watching these videos and taking notes and improving your English. So that's it. We are at the beginning, the very beginning. But the more you read this book, the more you watch the video, the more you will improve your English. And you'll be speaking it soon. And you'll be able to apply the language during your daily life in no time, soon. But it depends on you. You need to practice. You need to put it into practice. So that's it. Thank you very much. And I'm looking forward to the next video. And that's it.